Estrela vermelha. O grande segredo é o amor das águas. Eu sou águia branca, mestre ascensionado do raio lilás. Porém, na minha última reencarnação como estrela vermelha, quando eu fiz minha passagem, eu passei por muito tempo trabalhando no raio opalino como mestre ascensionado. Opalino que ancora o raio lilás. E somente depois de muito servir ao raio opalino, eu fui atuar no raio lilás ao lado de Mestre Saint Germain. Sou mestre das histórias das minhas vidas, das minhas experiências. Quando ascensionamos é porque sentimos muito, então temos a maestria de identificar a pureza de todas as experiências. Fui Zata, Jurema, Ananda e ascensionei. Depois ainda retornei como estrela vermelha. Quando retornei como estrela vermelha, não foi porque eu precisava voltar, mas eu desejava voltar para a Terra e experimentar ainda todo esse amor. Eu já tinha iluminado, chorando como Ananda, mas eu desejava ainda voltar para a Terra. Nasci de pele vermelha, na América do Norte, como um Cherokee, um menino trovão. E quando meus pais viram a estrela vermelha no meu coração, eles sabiam que deveriam então me entregar para os meus avós, para que eles pudessem me ensinar. E com os meus avós aprendi que todos somos irmãos e que a melhor mestra é a natureza. Ela faz nascer o joio e o trigo e nos ensina a separar, a nos alinharmos, identificar a pureza de tudo, mas nos alinharmos e a vivermos com o nosso coração, conscientes e presentes do joio e do trigo. Meus avós me ensinaram a me comunicar com o fogo, a tocar tambor na coerência e vibração do amor. Meu tambor era mágico, forte. Ele desfazia qualquer emaranhado. E eu me sentia a luz das estrelas tocando o tambor. Compreendia a energia de cada ser que estava perto e sentiria o som do tambor. Meu fogo era chama viva. Eu sabia que o macro e o micro estavam conectados num som e numa onda perfeita. E eu então amava o tambor. Aprendi a acender o fogo com minha avó e a tocar o tambor. E quando eu tocava este tambor, eu me sentia forte e eu sentia o som tão forte como um touro. Meu tambor vibrava a alma, tinha vida e tudo que aquele som tocava era vivo, tudo era vivo. E eu fui aprendendo que tudo era vivo. Eu vivi a experiência de pisar nessa terra e experimentar a todo momento esse som e o meu fogo. Humildemente, eu sabia que ninguém tocava o tambor como nós, Cherokees. Nós sabíamos os mistérios do som. Nós sentíamos aquilo. Aliás, o mistério é que cada pessoa humildemente sabe o potencial de seu toque, de seu tambor e de seu coração. E muitas vezes, quando eu tocava o tambor, o som dava forma a um coiote. E eu achava aquilo tão belo, tão bendito. Eu amava sentir o fogo aceso. O fogo aceso. E na mesma época em que eu estava vivendo essa experiência na Terra, era também a mesma época em que nasceu Cristo. Em outro lugar. Mas ele estava vivo na Terra, no mesmo momento em que eu também estava nessa encarnação. A Terra nos permite ver
o joio e o trigo, e cabe cada um separar. Em silêncio aprendi que o joio é simplesmente o que escolhemos experimentar quando não escutamos o nosso coração e o tambor. E o trigo é quando escutamos o som da luz com toda a nossa energia. O som do nosso coração e do nosso íntimo. E eu sempre fui muito grato por estar vivo enquanto estrela vermelha. Por isso eu acendi o fogo para que as pessoas pudessem sentir essa energia. Aliás, quando escutamos o som do trovão, também podemos ver a luz de um raio. De ciclos em ciclos, aprendemos com calma e paciência o que estamos escolhendo, e assim era a estrela vermelha. Eu só via beleza em todos os passos, porque minha avó me ensinou isso. Me ensinou a ver a beleza da vida. E foi através dessa sabedoria, então, que eu pude aprender que a forma como olhamos para a natureza deve ser a mais amorosa, a mais doce, um olhar doce de aprendiz. Eu aprendi isso com minha avó. O ser humano escolhe muitas vezes alimentar o joio, mas não há como alimentar o joio, porque a luz é o trigo. E a terra nos ensina isso. Minha avó também. O momento mais importante de todo o universo é quando nos preparamos para receber a nossa primeira colheita. É quando reconhecemos a natureza, Gaia, Hateva, Pachamama, que ela é nossa professora. Podemos aprender tudo com ela. Colhemos somente os resultados de nossas escolhas. E todos os ciclos e todas as existências, o momento mais importante com a nossa amada terra é a nossa primeira colheita. E eu experimentava isso como estrela vermelha. Eu cresci honrando esse momento. Eu já era jovem, um homem trovão, estrela vermelha. Meus avós fizeram um lindo ritual comigo numa noite. Eles acenderam fogo e perguntaram para mim o que eu estava vendo. E eu olhava para os olhos então de meu avô e de minha avó. E quando eu olhava para os olhos deles, eu via todas as histórias, vidas, experiências. Eu sabia que naquele momento nós estávamos lá na América do Norte, mas que a origem da vida e experiência na Terra tinha sido lá na Lemúria, onde hoje é o norte da África. Eu lembrava dos nomes tão belos e potentes e puros da natureza e suas formas e os orixás. Eu lembrava de tudo o que eu tinha vivido e eu via nos olhos de meus avós suas raízes. Enquanto eu olhava para os olhos dos meus avós, eu sabia que nós tínhamos falado outras línguas e de outras formas. E que apesar de falarmos naquele momento uma outra língua e de outra forma, existia uma comunicação do nosso coração que nos fazia entender. E isso eu também aprendi com o trovão, a comunicação. Meu avô riu para mim e me chamou de Thunder Boy, um menino trovão. Eu amava e eu ria muito, me divertia. Meu avô e minha avó também me chamavam assim, Thunder Boy. Enfim, foi assim que eles me abençoaram para minha missão nessa terra. Estrela vermelha, um menino trovão. E naquele momento eu agradeci aos meus avós. E naquela festividade da primeira colheita, eu pude ver a face mais bela da natureza, da mãe natureza. Eu pude compreender o pão nosso, os nossos frutos, a nossa vida. Naquele dia eu colhi as minhas melhores escolhas de tantas e tantas experiências e senti as bênçãos de meus avós. É muito belo o momento que vemos o trigo se transformar em pão. E isso é algo muito belo
na arte da vida. E eu podia, então, compartilhar o pão. E isso é uma experiência quando reconhecemos o que as experiências da vida pode nos ensinar e nos tornar mestres. Em um determinado momento, depois de tantas bênçãos, eu estava caminhando e encontrei um irmão. E ele estava jogado no chão, ele era um lacota. Eu me ajoelhei, toquei em suas mãos. E aquele ser humano só falava que queria morrer. E com toda a minha devoção eu acendi o fogo, toquei o tambor. E enquanto ele sentia o calor do tambor Cherokee, escutava esse som e o que aquele som gerava em seu corpo, ele então conseguiu sentir as suas mais profundas águas vibrarem. Ele apertou em minha mão com força, parei de tocar. E ele me olhou e disse: eu sou águia guerreira. Eu respondi a ele: águia guerreira, eu sou estrela vermelha. O som do tambor te fez lembrar quem você é. Que bom. E ele se lembrou de sua força. E para me agradecer, ele me levou para ver uma búfala branca. Porque esse era o segredo desses irmãos. E em gratidão ele quis me levar. Eu fiquei muito grato por aquela confiança, por adentrar nos segredos dos lacotas. E isso foi algo de muita fidelidade, fraternidade. Apesar de sermos semelhantes, sempre somos. Ele me levou lá. Enquanto a guerreira me levava para ver a búfala branca a cada passo, eu sentia como uma criança dourada. E quando eu olhei para a búfala, grande, forte, branca, eu pude sentir o seu coração e a força do touro que saía dela. E no momento em que eu olhava para o doce olhar da búfala, eu senti o meu coração e novamente todas as minhas existências. E todas as sabedorias que me levaram para aquele momento, num só coração, num só pulso. Tudo fez parte da flor da minha vida desabrochar e se abrir. Foi muito sagrado aquele momento, eu senti o amor de cada tom do meu coração. Eu senti o milagre do presente. A cada segundo, o nosso coração tem pulsos, o coração da búfala é uma sabedoria. É pura luz. Naquele local sagrado, a águia guerreira se foi e eu fiquei sozinho com a búfala, olhando, sentindo o coração. Olhei para o céu, senti as estrelas, senti a terra. Era um presente. E naquele momento, não tinha o que pensar. A razão era o coração, era a doação. A doação da vida. A doação da vida. Nós estamos vivos e isso é a mais pura natureza da doação. Quando me virei para voltar para minha casa, eu senti uma respiração e o fogo do amor. E naquele sentir eu já sabia que a búfala estaria sempre dentro de mim, para sempre no meu coração. Acendi a fogueira com o amor da búfala e me sentei. Recebi as bênçãos dos meus avós, olhei para o céu novamente, vi as estrelas e senti toda a terra. Toda essa transcendência me fez viver o momento mais lindo que eu pude viver no meu corpo, no meu barro. Foi nesse momento que meu avô chegou para mim e falou que me levaria para uma árvore, porque eu ainda tinha que viver mais uma experiência transcendental. E meu avô falou: meu filho, fique sentado nessa árvore, fique aqui, silencie, que você vai compreender ainda mais a tua missão na Terra.
Eu fiquei sentado na raiz daquela árvore e passei a sentir a terra numa relação de amor. Eu estava há dias lá, comecei a perceber a terra estremecendo numa vibração tão perfeita. E aquela vibração e um pulsar, eu nunca tinha sentido tão forte aquilo e todas as emoções ao mesmo tempo. Eu senti o som do interior do meu corpo, eu senti passos se aproximando e eu senti a vibração da terra. A terra começou a vibrar um som, Kodosh, 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 Adonai Tsebaiot. Esse som não era da língua que eu falava, mas eu escutava esse exato som vibrando, se aproximando. E alguém estava se aproximando e essa vibração tornando mais forte. Kodosh, 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 Adonai Tsebaiot. Eu podia não falar aquela língua, mas eu escutava. Eu podia não saber de fato o que significava, mas eu compreendia profundamente o que significava. Quando abri os olhos e olhei para a minha frente, eu vi um homem lindo. O homem mais lindo que eu já vi. Em todas as minhas existências. Sua presença era impactante. Sua pisada na terra suave e forte, que ao mesmo tempo, quando ele pisava, esse som e esse tremor da terra acontecia. Eu vi a verdade. Eu vi aquele homem preto, belo. Eu senti o som dos seus passos. E assim, eu vi o Cristo. Ele estava passando por lá e parou na minha frente. Eu escutava cada passo e som pulsante. No início de tudo, lá no buraco preto, o buraco preto sente muito. Sente. E é de lá que nasce a fonte, o amor. E quando eu olhei para aquele homem, eu vi os olhos do amor, o reflexo das águas mais puras. Eu vi o amor, eu senti a beleza. Na origem da minha vida, eu identificava esse amor nas águas de Oxum. E eu vi naqueles olhos. E foi transcendental e profundamente como o amor das águas que nos conecta perceber a presença dele. Cristo ficou olhando para mim por um bom tempo. E tão forte, foi tão forte isso. Foi muito forte esse encontro. E foi tão forte porque eu tinha tantas experiências na Terra em onde eu quis controlar o tempo. Mas eu estava ali, muito feliz, somente por olhar, por sentir aquela presença. Ele ali na minha frente, e naquela época, quando a gente olhava para ele, a gente só sentia a luz que ele é. Para entendermos a luz, é só o tempo que se movimenta até que os nossos olhos possam perceber a luz de verdade. Ele pisou na terra, ele mostrou isso. Ele fez com que pudéssemos compreender a real doação que é a vida. Quando reconhecemos a luz que somos. E nesse momento, dentro de todas as histórias que pulsavam no meu coração, eu compreendi o segredo da flor da vida. Compreendi a alquimia tão simples das águas e tão maior do que tudo. E é assim. É incrível. É belo. Essa água que nasce na fonte é a célula-mãe. É o amor assim como ele é. E a água é assim.
É o amor que nutre, é o amor que se multiplica, é o amor que faz sentir. É como o buraco preto, a onda, a gama, onde nós sentimos muito. É assim as águas. Nos esquecemos de sentir. Em cada água tem nêutron, prótons e elétrons. Nêutrons é o início de tudo e está no interior de cada molécula de água. E essa água e esse sentir nos faz lembrar que o nêutron está em tudo, num grão de terra, até onde está contraído. Portanto, pertencemos a esse grande Espírito, a esse grande mistério. Pertencemos ao grande Espírito e cada momento presente é um grande mistério. Para retornarmos a lembrar que nada pode separar, e isso só o tempo nos ensina. Eu sabia que quando ele olhava para os meus olhos, ele via todas as minhas vidas, assim como eu vi nos olhos dos meus avós. E sendo ele muito mais luminoso e ancorado na sua luminosidade, ele sabia também. E foi olhando para mim que ele sentiu todas as minhas experiências e assim ele já era um mestre e aprendia só olhando. Mas eu sabia que ele estava recebendo tudo que eu tinha passado na Terra. E eu pensei, como é que ele pode saber tudo isso sem eu falar nada? Como ele sente tanto? Ele falou sem palavras, com uma voz que tremia o corpo. E ele perguntou, quer fazer um pedido? Eu posso realizar o seu pedido. Ele me falou isso sem falar palavras. E eu, já sem palavras, fiquei ainda mais sem saber o que pedir. Mas eu senti que o meu coração e o meu ser falava, Cristo, eu só quero amar como tu amas, sentir como tu sentes. É tanta luz, é tanto sentir luminoso em tua presença e sem palavras. Ele expressou isso. Espere, siga o seu caminho e conseguirá realizar o que deseja. Anda, siga a sua missão, sem dizer nada. O meu som de trovão humildemente sentiu tudo aquilo. E que o som do trovão humildemente faça com que as pessoas transcendam um tempo e possam reconhecer suas raízes, suas origens e olhar de forma transcendental e sentir de forma luminosa. Foi olhando para ele que eu deixei essa vibração na Terra. Esse som como um pedido, que todos pudessem sentir assim. Eu reconheci olhando para Jesus o quanto deveríamos parar de escolher o joio. Assim Jesus me ensinou em silêncio, da mais pura forma, com um olhar, um doce olhar. E eu vos digo ao som do trovão, qualquer parte desta terra, toda a humanidade, todos nós, desde o início, somos feitos de amor, moldados pelas águas. Dançamos na origem, os pretos, a lemúria, o queto, o candomblé, a dança, o som e tantas outras linhas, sabedorias que nasceram ali, que possamos sentir a luz e a força da vida
de tudo isso, transcendendo até antes, mas experimentando o amor presente. Enfim, eu fiquei com vontade de caminhar e fiquei com muita vontade de conhecer o pai daquele homem. E foi assim que eu comecei a caminhar. Eu queria encontrar José. Em algum momento, eu comecei a caminhar para encontrar José. Eu estava guiado pelo meu coração. Mas de repente eu fiquei com uma dúvida. Eu falei, nossa, por quê? Parece que eu já estou perto. Depois de dias, tempos caminhando, eu já estava perto de encontrar ele. Seguindo meu coração, mas eu fiquei cansado e duvidei. Por que mesmo? Eu estou nesse caminho porque eu quero encontrar ele. Ficou tudo escuro, uma nuvem, fiquei pensando um monte de coisa. E aí um homem apareceu na minha frente. Eu sou o apóstolo Pedro. E naquele momento em que eu escutei aquela voz, eu escutei aquele som e de repente tudo ficou claro. Eu senti novamente que eu deveria seguir. E eu escutei de novo, eu sou o apóstolo Pedro. Pronto, só escutando aquilo daquele homem me deu vontade novamente de seguir o caminho. E foram só mais 10 passos, acredita, eu estava perto. Eu cheguei na casa de José. E foi tudo sincrônico. No momento em que eu cheguei, José abriu a porta sorrindo para mim. E me contou uma história. O conto do florescer. Essa história foi muito profunda. Escutar essa história dele. Eu aprendi a escutar o conto do florescer. Experimentei que tudo vem através das águas. Elas levam as informações, nutrem. Aprendi a importância da vida e o quanto era belo escutar e contar histórias. Eu pude aprender muito vendo a luz de José, mas encontrar José, ele era um contador de histórias. Era incrível estar com ele. E foi naquele momento que ele acendeu a fogueira, conversou comigo, escreveu cartas para mim. E vivi uma experiência com José incrível. Eu já sabia que eu me tornaria águia branca e seria um contador de histórias. Eu recebi essas bênçãos de José. Um essênio bendito, um alquimista. Eu estava muito grato. Eu escutei a história, eu pude sentir a vibração. Eu sentia o que aquela história provocava no meu corpo enquanto José me contava. Ele era incrível. E eu pude também sentir que eu seria um contador de histórias, que eu já era um contador de histórias. Foi assim, através de um conto que falavam outras palavras e outras histórias, eu fui sentindo a essência e as bênçãos da minha vida e de minhas histórias. A beleza que contar histórias provoca. E enquanto ele me contava aquela história, eu também transcendia e sentia ele. Ele tinha vindo do Sol de Arcturus. Ele era o próprio Sol, uma parte desse Sol. Foi o primeiro Sol desse sistema, dessa Via Láctea. Um pai. O Pai Sol, ali, sua faísca espiritual. Foi um momento de dúvida daquele Sol que gerou uma codificação. E aí houve um colapso. O Sol de Sírius desviou sua energia, que é o Sol feminino. Houve a matéria, se formou o tempo, houve o retorno do Sol feminino, se alinhou novamente ao Sol de Arcturus, ao Sol masculino. E enfim,
tantos alinhamentos, histórias, sabedorias, e eu estava olhando para o sol. Percebi que a dúvida gera um colapso e abre portas para muitos desvios e que eu jamais deveria duvidar. E que uma questão, muitas vezes, é uma dúvida. Então eu decidi seguir a fé de ser um contador de histórias. José sorriu para mim e aquilo foi uma bênção imensa, aquele momento. Eu voltei para a América do Norte. E enquanto eu voltava, eu sabia que eu iria cumprir uma missão muito importante. Ainda, eu fui caminhando. E apesar de saber que essa missão seria delicada, eu não poderia ter dúvidas alguma. No meu caminhar, antes de voltar para a América do Norte, eu fui parar na América do Sul, onde eu pude viver uma imensa e profunda experiência de amor.